Então, vamos começar a nossa montagem do nosso bolo de altura dupla. E qual é o grande segredo por trás do bolo de altura dupla? É aqui, eu já tenho um conjunto de bolo, tá? Que é um bolo com 4 fatias de bolo e 3 de recheio. Lembrando que toda vez que o bolo tiver mais de 4 camadas de bolo, ele precisa de uma estruturação. Essa estruturação, ela serve para o bolo de baixo não desabar, para ele não quebrar. E como é que eu faço essa estruturação? Eu faço com caninhos de PVC, esse aqui já tá cortado, mas ele é esse cano aqui, que você compra em lojas de confeitaria, e aí a gente corta da altura do bolo. A gente também tem esses palitos aqui de pirulito. Com um bolo desse tamanho, eu não te aconselho. Por quê? Porque é um bolo muito pesado. Esse aqui fica interessante no bolo de 15, tá? Mas você pode usar. Eu evito usar palito de churrasco. Eu acho um pouco perigoso. Então, eu uso esse aqui, uso esse caninho, que é o mais confiável. E você também pode usar aqueles caninhos de balão. Não sei se vocês conhecem. Aquele ali, ele é um pouquinho mais grosso do que esse. Então, em um bolo de 20 centímetros, eu vou usar 4 para fazer a estrutura. Eu vou começar aqui já da segunda parte, mas vocês vão me entender. Eu deixei esse acetato aqui para vocês conseguirem ver eu colocando o caninho de sustentação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou introduzir esse caninho. Sibeli, eu não quero colocar o caninho. Olha, se você for fazer o bolo para não transportar, se você for fazer para ficar na sua casa, por exemplo, você não precisa colocar o caninho. Mas se você for no vizinho do lado, você precisa dele. Imagina um prédio sem a sustentação. Ele não ia suportar. É um bolo muito grande, é um bolo muito alto, tá? Aí, o que é que eu faço aqui? Aqui eu vou colocar um em cada canto para ele segurar os outros bolos. Se fosse um bolo de 15, eu ia usar como se fosse um tripé. Aí, eu coloco aqui. Esse bolo, ele tá bem macio. Eu já cortei na altura. Aí, eu coloco ele aqui. Aí, aqui do lado, eu vou colocar esse outro. Vou colocar aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Até o fim. Eu vou colocar esse outro aqui. Esse bolo, ele tá muito macio, ó. E vou colocar o último aqui. Não vai ter lombada que faça esse bolo cair. Pronto. Então, eu já fiz a estruturação desse bolo. Essa estruturação é a mesma que eu faria se fosse um bolo de andar de casamento, né? Que a gente faz o bolo maior, depois coloca o bolo menor e aí vai crescendo. Essa mesma estruturação. O próximo passo é colocar um pratinho de papelão ou um pratinho de isopor, até de MDF você pode colocar. Esse é o grande segredo do bolo de altura dupla. O pratinho, o cake board, ele precisa ser do mesmo tamanho do bolo, tá? Para quando você for decorar ele, esse pratinho ele vai ficar invisível. É isso que muita gente não entende. Como é que um bolo chega a 30 centímetros, como é que vai cortar? O cliente, coitado, ele acha que ele vai ter que cortar do início ao fim, mas não, ele vai parar exatamente no pratinho. Eu vou usar esse pratinho aqui de isopor, mas no caso desse bolo aqui, eu te aconselho usar um pratinho de papelão um pouquinho mais rígido, tá? Eu vou... Deixa eu ver se ele cabe aqui. Eu vou só cortar as bordas dele um pouco. Mas se ele ficar um pouco menor do que o diâmetro do bolo, ele só não pode ficar muito grande. E aqui, eu vou colocar ele aqui. Não sei se vocês viram aqui, eu vou puxar de volta. Eu coloquei eu fiz um buraquinho nele aqui. Por quê? Porque eu vou fazer uma estruturação central, como se fosse a coluna vertebral. Porque eu quero esse bolo muito seguro e eu não quero que você saia daqui com dúvidas. Então, aqui, ele é muito fácil de cortar, eu só fui colocando aqui o palito e fiz esse buraco, tá? Então, eu vou colocar aqui. Sibeli, não vai colar? Então, a gente faz o seguinte também. A gente pega um pouquinho do próprio recheio, tá? E a gente vai fazer de colinha aqui. Pra ele grudar, ele ficar bem seguro.
Aí você pega o seu pratinho, você coloca, ajusta ele aqui direitinho. E aí, você vai usar de novo uma colinha. A colinha pode ser o próprio buttercream, tá? Eu vou falar com vocês sobre o buttercream. Eu sou especialista em bolos cobertos com buttercream. Então, eu vou falar pra vocês. Todos os meus bolos são cobertos com buttercream. Pronto. Então, aqui eu já tenho. Do mesmo jeito que eu vou fazer aqui, foi como eu fiz aqui embaixo, tá? Só não vou repetir, porque eu já tenho um vídeo aqui. Então, eu coloquei a colinha aqui. Aí, eu vou começar a colocar as fatias. Primeira fatia, que no caso aqui é a quinta fatia, né? Aí, você vai vir agora com o seu buttercream. Esse bolo, ele já tá bem grande. Lembrando, gente, que você que escolhe, tá? Você escolhe colocar com 8 camadas, você escolhe colocar com 6, com 7. A verdade é que vai depender, para ele ser um tall cake, ele só vai precisar ter uma altura a partir de 20. Se você quer colocar menos camada, você coloca a camada mais grossa. Essa camada aqui que eu tô usando, ela é 1,5 centímetro, ou um dedinho e meio. Aí, aqui tá. E aí, eu vou fazer a cinta de contenção. Essa cinta de contenção, ela vai servir para o meu recheio não vazar e para ela me dar estrutura, para o meu bolo não ficar com barriga. Fazer minha cinta de contenção, tá? Ao redor de todo o bolo. Ó. E agora eu vou vir com o meu recheio. E aí, eu vou colocar o meu recheio aqui, que ele é de ganache com ameixa. Pronto, coloquei a segunda camada, coloquei a primeira camada de recheio e vou colocar a segunda massa. Ele já tá um bolo muito alto. Ele aqui já tá com 20 centímetros. Eu vou colocar mais uma, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar mais uma. Esse aqui eu vou fazer só com 6 camadas. Por quê? Porque esse bolo, ele é muito grande. Ó. Dou uma leve pressionada aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o buttercream aqui, mais um recheio nele. Tá aqui, eu já ensinei a vocês lá no outro vídeo, pra vocês colocar com a cinta de contenção, ou com o saco de confeitar. Aqui agora ele vai dar um bolo muito grande, muito alto. E aqui ele vai precisar ir para a geladeira, ele precisa ficar no mínimo 6 horas descansando. Eu vou colocar mais uma camada. Vamos ver agora com quanto ele tá agora. Pronto. Ele tá um bolo de altura dupla. Tá? Eu vou passar um saquinho nele, ele precisa ir para a geladeira, ele precisa ficar no mínimo 4 horas.